Antes da gente começar a desenvolver páginas, a gente precisa entender um pouco o que é a web. Mais do que isso, o que é a internet que está por trás da web. Esses dois conceitos parecem simples, mas se você tentar definir formalmente o que é a web, muita gente vai passar um pouquinho de aperto, né? A web a gente poderia dizer que é uma rede mundial de informações, só que ela roda em cima da internet. E esses dois conceitos, às vezes, não são muito claros, nem para a população, de uma forma geral, nem para os próprios desenvolvedores web. Então a gente começa explicando cada um dos dois conceitos, né? Primeiro, internet. A internet a gente pode definir como um sistema que interliga diversas redes de computadores. Lá, um pouco antes da década de 80, ou na própria década, os computadores funcionavam de forma isolada. Cada máquina tinha que ter nela os próprios dados e os próprios softwares necessários. Ou seja, se você precisasse acessar um conjunto de dados ou fazer algum tipo de processamento num computador, você tinha que instalar naquela máquina esse software e o conjunto de dados necessários. Com o passar do tempo, a gente começa a achar soluções para conexão entre computadores. A gente começa a encontrar uma alternativa para ter nossos dados e nossos sistemas numa máquina que pode ser acessada por outra. É uma conexão muitas vezes direta, mas que em pouco tempo permite que ela seja ampliada para vários computadores. Então eu poderia ter um computador central, que eu chamaria de servidor, e esse computador teria conectado a ele diversos outros. Nesse computador central eu teria instalado os meus softwares, os meus dados necessários a todas as outras máquinas. Essa configuração estrela era uma das mais clássicas, mas existiam outras também interessantes. Por exemplo, a configuração em anel, em que você puxava o fio de um computador ao mais próximo dele e deste para outro e assim diante até fechar um ciclo. E as suas requisições de dados poderiam seguir qualquer um dos dois caminhos. Uma terceira configuração clássica era de barramento, em que todos os computadores eram conectados a um fio que passava ali por trás de todos eles e todos com a condição de acesso a qualquer máquina na rede. Essa configuração estrela ela trazia a ideia de um servidor central, de alguém que concentrava dados e sistemas e, portanto, uma máquina um pouco mais potente. As outras não sobrecarregavam tanto um determinado computador. Bom, a partir dessas configurações, as empresas começam a montar redes locais. Dentro do seu escritório, você conecta 2, 3, 10 máquinas. Mas a computação foi evoluindo e essas redes foram crescendo, recebendo mais máquinas, recebendo outros setores, até se tornarem redes relativamente grandes, mas ainda assim internas às empresas. Na medida em que o uso da informática evolui, começa a surgir talvez a necessidade de interligação entre redes. Da rede dessa instituição, talvez comunicar com a rede dessa instituição. Então são criados novos recursos para a interligação entre redes e é exatamente isso que define internet. É um sistema ou um conjunto de recursos e especificações que permite a interligação de diversas redes de computadores. Ou seja, internet é rede de redes, né? É uma rede que interliga diversas redes. Só que a internet cresceu tanto, que hoje, quando eu faço, a partir de uma máquina, uma solicitação a outra, por exemplo, quando você digita lá google.com.br no seu navegador, ou Netflix, ou usa o Spotify, qualquer tipo de serviço, é difícil imaginar qual que é o caminho certo que será percorrido para que o seu computador alcance um outro computador na outra ponta dessa rede. Então a gente começa a imaginar a internet na forma de uma nuvem de computadores, de tal forma que eu nem preciso me preocupar com isso. Eu sei que eu quero acessar aquele computador, mas qual a rota, isso é resolvido pela parte tecnológica, pela infraestrutura, e eu não preciso dar atenção a podendo trabalhar tranquilamente com essa analogia. Bom, então a gente pode definir a internet como uma infraestrutura para que eu possa interligar computadores e nela rodar diversos serviços ou aplicações. Alguns exemplos desses serviços ou aplicações são troca de mensagens. Nós estamos falando do seu e-mail,
nós estamos falando de Skype, de WhatsApp, do Google Hangout. Nós estamos falando de sistemas que permitem que você converse com as outras pessoas, seja na forma de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, ou seja na forma de videoconferência, como o Google Hangout. Ou seja, a troca de mensagens, ela se tornou uma coisa muito interessante e um dos primeiros serviços da internet. Uma outra é o bate-papo, é a videoconferência, a audioconferência, em que você tem uma substituição, talvez, não para a troca de mensagens assíncronas, mas sim para o telefone, né? Inclusive, o telefone é uma das grandes aplicações da web, você poder conversar sem ter o custo de ligações de grande distância. Um outro serviço muito interessante é o compartilhamento de arquivos ou de recursos. Basicamente, a gente compartilha 3 coisas na internet. Dados, né, ou seja, informações, arquivos de áudio, vídeo. A gente compartilha serviços, coisas que eu não teria condição de rodar no meu computador por falta de acesso a dados ou pela complexidade da operação. Por exemplo, quando eu acesso o Google Maps, eu estou usando uma infraestrutura de geração de mapas muito complexa que eu não tenho condição de ter em cada computador cliente, né? Eu posso também armazenar, usar como forma de armazenamento, né? Um terceiro serviço nesse sentido. Eu posso usar Dropbox para colocar os meus arquivos lá, ou Google Docs, ou deixar no próprio e-mail. Enfim, o compartilhamento de recursos se tornou também uma outra grande funcionalidade da internet. A web clássica que a gente conhece, a web a gente poderia entender como um universo de informação, um conjunto de informações sobre as mais diferentes questões. Eu tenho a possibilidade de rodar aplicativos, a gente poderia trazer aqui alguns exemplos clássicos, como por exemplo do banco, né? O Internet Banking, ou seja, o acesso ao banco pela internet, é um exemplo interessante de um aplicativo que me poupa de ir ao banco. O sistema de declaração de imposto de renda, eu baixo lá no site da Receita Federal esse sistema e ele troca dados com a Receita Federal pela internet. Eu posso pensar no Netflix, que roda numa televisão, que também é um aplicativo específico que acessa um servidor de vídeos por meio da internet. Mas aí surgem muitos outros programas que usam a internet, os programas de compartilhamento de arquivo, esses próprios fluxos de áudio e vídeo, como Netflix. Eu posso pensar que quando eu entro no carro e ligo e carrego um aplicativo como o Waze, que vai, por meio de GPS, traçar uma rota para mim, e essas rotas estão armazenadas num servidor na internet. Então, eu posso fazer muita coisa na internet, é justamente isso que torna ela interessante. A internet, ela é uma infraestrutura, é uma rede de computadores, mas eu posso rodar absolutamente qualquer tipo de software nela, desde que adaptado, claro. Mas ela não traz limites para o que eu posso fazer nela. E a parte que nos interessa é especificamente a da web. Ou seja, entendam que a internet é uma rede de computadores que faz muita coisa. E nós vamos estudar a construção de páginas ou de aplicações que rodem, que se apresentem na forma de páginas na web. Esse é o escopo do nosso curso.